sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do EMC com os membros. E hoje a gente está tendo o prazer de receber o professor José Maurício. Ele é professor dos programas de Sociologia e Ciência Política do IESP e ele é coordenador do NETSAL, que é o Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, e ele faz parte do nosso Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. E hoje a gente vai ter a chance de conhecer melhor ele e qual é o papel dele aqui dentro do nosso observatório. Então, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui para a gente poder ter essa conversa. E eu vou pedir para que a gente comece com o senhor se apresentando, contando para a gente um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Bom dia, obrigado a você, é um prazer estar aqui. Contar sobre a minha trajetória. Bom, eu estudei originalmente História na PUC do Rio, muito motivado pelo envolvimento político, no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, e já ao fazer o mestrado eu fui para o UPERJ porque eu queria cursar Sociologia. Teoria sociológica e sociologia política, na verdade, eram as duas coisas que desde sempre me interessaram mais. Terminado o mestrado, eu estudei intelectuais latino-americanos no mestrado, era uma coisa que ninguém estudava na época. Eu fui para a Inglaterra fazer meu doutorado, fiz uma tese sobre teoria sociológica, desenvolvi o conceito de subjetividade coletiva, que depois eu expandi teoricamente. Trabalhava também com a ideia de modernidade, ampliei isso também depois em vários livros, em várias discussões que eu realizei posteriormente. E desde sempre essa questão do clima ou do meio ambiente tem me chamado a atenção. Eu não sou um autor da área de meio ambiente, não sou um pesquisador da área de meio ambiente diretamente, mas, na verdade, sempre pesquisei um pouco isso, sempre li, escrevi um pouco sobre o tema, notadamente um livro que eu tenho de 2002, que se chama Interpretando a Modernidade, cuja quarta parte é dedicada à questão do risco e da responsabilidade, mobilizando autores como Ulrich Beck e o Hans Jonas. E, enfim, tenho trabalhado nos últimos anos, sobretudo com sociologia política, o que inclui, obviamente, a relação do Estado, dos movimentos sociais, da comunidade científica com a questão do meio ambiente e, mais recentemente, com o tema da mudança climática. Sim, bom, a gente sabe aqui que um dos principais pilares do observatório é realmente essa interdisciplinaridade, né? E o senhor sendo da sociologia, queria que o senhor contasse um pouco para a gente, nos mostrasse um pouco como se dá essa relação entre sociologia, mudanças climáticas, em que áreas isso afeta, como é que a gente pode observar, né, o impacto das mudanças climáticas na sociologia, por exemplo. Olha, a sociologia tem um vínculo muito forte, já há várias décadas, com o tema ambiental. Há uma produção internacional, na qual se inclui a produção brasileira, muito importante na sociologia, sobre a questão ambiental. Como eu dizia, os modelos de desenvolvimento, a relação do Estado com o meio ambiente, as suas políticas públicas, os movimentos sociais na área ambiental, que são muito importantes desde os anos 60, digamos assim, mas sobretudo depois dos anos 70, 80. No Brasil, nos anos 70, 80, isso tem uma enorme importância. Então, a sociologia sempre se engajou fortemente com a questão ambiental. No início, sobretudo, a sociologia tinha uma relação muito distante disso, mas na medida que os movimentos sociais foram se multiplicando nessa área e o Estado foi se enfrentando também com esse problema, a sociologia passou a dar muita atenção a essa questão, inclusive, em alguns autores, o tema da própria natureza como uma questão conceitual se colocando, seja dentro das correntes sociológicas mais tradicionais, seja no marxismo, que também tem uma contribuição, o marxismo ambientalista tem uma contribuição importante para essa discussão. Mais recentemente, a sociologia vem dedicando alguma atenção à questão da mudança climática, porém ainda de uma maneira muito tímida e insuficiente, a meu ver. Tem poucos trabalhos significativos na área de sociologia sobre o tema da mudança climática. Quando há, se reproduz um pouco o viés anterior. O Estado, com as suas políticas públicas, os movimentos sociais, questionando
a relação com a natureza, os modelos de desenvolvimento. Mas isso ainda está, na verdade, na área das ciências sociais mais geralmente, em particular na área da sociologia, ainda está engatinhando bastante. E, bom, como eu tinha falado no início, eu sou coordenador do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente, também para a gente fazer essa divulgação sobre o que é o núcleo, quais são os viés de pesquisa que vocês têm feito, se tem alguma relação, né, se também o tema das mudanças climáticas tem entrado no núcleo. Olha, o NetZal foi fundado por mim ainda no UPERJ, mas na verdade era um pequeno grupo de pesquisa, e a partir de 2011, quando o Breno Bringel se juntou ao refundado IESP, o NetZal se ampliou bastante. Nós passamos a ter um grupo de pesquisadores jovens, doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos, bastante significativo. E nós vamos trabalhando com esses temas, América Latina, movimentos sociais, sociologia política, Estado, teoria sociológica, todo tendo a questão da globalização de uma maneira perpendicular, e a questão do meio ambiente, e agora em particular a questão da mudança climática, também tem espaço e vem aumentando esse espaço dentro das discussões do NetZal. Né? Há toda uma discussão latino-americana, inclusive, sobre esses temas, com a qual nós temos nos engajado. Toda a crítica à questão do desenvolvimento, para pensar o que significa o desenvolvimento de um ponto de vista distinto desse desenvolvimento que é extremamente predatório da natureza, do meio ambiente. E eu, pessoalmente, venho tentando discutir até mesmo o que significa as ideias de natureza e sociedade, que são tão importantes para o pensamento moderno e que também acabam sendo centrais para a sociologia. Não é? Eu, pessoalmente, venho fazendo um esforço para questionar exatamente o que essas categorias significam e como é que nós estamos, no nosso imaginário e nas instituições sociais, em particular políticas relacionadas a esse imaginário, como é que nós estamos inseridos e, até certo ponto, capturados pelas suas categorias fundamentais. O NetZal participa, de alguma maneira, desse tipo de debate. E esse ano, em particular, nós estamos nos dedicando um pouco a esse tipo de questão. Sim, é muito interessante, inclusive, esse viés, né, essa visão sociológica para dentro do observatório. E, bom, como o senhor mesmo falou, agora estudando mais as questões das mudanças climáticas e fazendo parte do observatório, qual, na sua opinião, é o maior desafio que a gente enfrenta hoje em dia para estudar esse tema na universidade? O senhor, o que falta, o que precisa ser melhorado? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, prestar atenção à questão. Não é? A área de ciências sociais, como eu falei, ainda é um pouco lenta para tratar disso. Só fora a área de, talvez, relações internacionais e do direito, na medida em que a mudança climática implica as organizações internacionais e o direito internacional de uma forma muito direta e forte. As outras áreas das ciências sociais, eu acho que ainda são um pouco tímidas em relação a esse tema. Por outro lado, não é fácil trabalhar interdisciplinarmente. O que significa, inclusive, trabalhar interdisciplinarmente é uma coisa que, em geral, fala-se muito, pratica-se pouco, entende-se menos ainda. Né? Porque exatamente essa brecha entre natureza e sociedade é tão profunda que nós temos dificuldade de criar pontes entre as diversas áreas do conhecimento, em particular a área das ciências humanas, incluindo as ciências sociais, e a área das ciências da natureza, entre aspas, aí. Não é? Então, eu acho que o que se demanda é um esforço sustentado de diálogo dentro da universidade, para que essas diversas maneiras de ver o mundo, de compreender o mundo, essas diversas disciplinas sejam capazes de se comunicar e criar uma sinergia entre elas, capaz de entender e, de alguma maneira, enfrentar essa questão da mudança climática. A questão, evidentemente, das políticas públicas é fundamental. Não é? Isso é uma questão que tem uma urgência enorme, quase como se nós estivéssemos vivendo numa situação de emergência. Então, é inevitável que se coloquem as questões relativas às políticas públicas necessárias para combater a mudança climática, adaptação, mitigação, esse tipo de tema. Mas eu acho que a contribuição das ciências sociais
das ciências humanas, de uma forma mais geral, tem que ir além disso, tem que ser capaz de questionar exatamente os fundamentos da nossa civilização, a própria definição de sociedade e natureza, a relação entre as duas, porque, no longo prazo, esse vai ser um tema que, evidentemente, nós teremos também que enfrentar, porque senão é como enxugar gelo, né? Nós ficamos enxugando gelo, a gente adapta, mitiga, mas os problemas não se resolvem de fato. Então, eu acho que esse questionamento para as ciências humanas, em particular para as ciências sociais, em particular, no meu caso, para a sociologia e até certo ponto a ciência política também, são fundamentais. Sim. Bom, é muito interessante, né? A gente já teve aqui uma visão mais das biológicas, também das relações internacionais, e agora a gente também pode ter essa visão da sociologia, que é realmente o objetivo aqui do observatório, né? E a gente tem a chance aqui na nossa rápida conversa que o nosso público, que todo mundo que assiste te conheça e saiba que existe também um professor de sociologia trazendo essa visão dentro do observatório. Então, para a gente finalizar, a gente sempre gosta de perguntar qual, na sua opinião, como professor, como pesquisador, é o papel da juventude, dos jovens pesquisadores, da sociedade no geral, nesse processo e qual é a importância disso, o impacto tanto presente quanto futuro, para a gente realmente conseguir criar soluções. Em primeiro lugar, os jovens vão ser imediatamente os principais afetados pela mudança climática. Há muitas estimativas, muitos prognósticos do que ela vai significar no curto, médio e longo prazo, mas, independentemente das diferenças entre essas estimativas e prognósticos, a gente sabe que a mudança está acontecendo e que o impacto vai ser grande. E provavelmente não vai demorar para a gente sentir ele de uma maneira bastante direta, ao que parece em alguns casos, eventos extremos, próprio calor que às vezes se faz insuportável, secas, isso tudo, ao que tudo indica, já é parte dessa mudança antropocênica, não é? Que está relacionada à mudança climática, esse impacto enorme no aquecimento global, afora diminuição no número de espécies e outros fenômenos correlatos. Os jovens não só são os mais afetados imediatamente, porque daqui a 20, 30 anos vai estar, né, talvez criando enormes dificuldades para a vida de quem tem hoje 10, 20, 30 anos, mas os jovens são, além disso, também, normalmente, aqueles que estão mais ligados em transformar a sociedade para fazer com que ela enfrente os desafios do futuro. Não é? Os jovens, eles, em geral, têm mais abertura para pensar o mundo de uma maneira diferente. E, na verdade, é o que a gente está vendo globalmente, quem está à frente do debate, dos movimentos sociais, da crítica, a forma como a sociedade se relaciona com a natureza, desde os anos 60, 70, são os jovens. E hoje, de novo, a gente vê isso se repetir. Fridays for Future, vários movimentos na opinião pública. Então, nesse sentido, os jovens, de uma maneira geral, eu acho que tem um papel muito importante em termos de mobilização da opinião e da mobilização política para fazer com que os Estados e as organizações internacionais, de fato, enfrentem o problema de uma maneira radical, porque esse tema a gente acaba sempre patinando muito nele, né? Os projetos são muito bonitos, os acordos são espetaculares, mas na hora de implementar é uma coisa bem mais complicada. Os jovens, em geral, também são mais maleáveis às mudanças dos padrões de vida, os estilos de vida, os padrões de consumo, de comportamento. Então, aí também os jovens podem ter um impacto grande, independentemente, inclusive, do que o Estado faz ou deixa de fazer em termos de políticas públicas, né? A gente não precisa ficar dependente e esperando sempre que o Estado vai fazer para que nós mesmos tomemos certas iniciativas, né? Que às vezes são simples, às vezes são mais complexas, às vezes são individuais, mas podem ser também comunitárias, cooperativas, e os jovens também têm um papel fundamental nisso. Mais especificamente em relação à nossa área de pesquisa, né? Seja nas ciências da natureza, seja nas ciências humanas, nas ciências sociais, eu acho que há um enorme campo de discussão se abrindo, um enorme campo de pesquisa se abrindo, que às vezes pode ser um pouco problemático, porque tudo vira clima, não é isso? A climatização de todas as discussões, inclusive nas ciências sociais, pode estar em curso, o que tem também seus custos, né? Porque os nossos problemas não se resumem à questão climática. Por outro lado, se é verdade, né, a extensão da mudança climática é, de fato, tão profunda, tão impactante como a gente supõe que é,
inevitavelmente, a questão climática vai estar presente um pouco em tudo que a gente faz, né? Então, os jovens pesquisadores não só têm um campo de trabalho que está se abrindo aí, que é bastante grande, muitos recursos estão se deslocando para essa área, mas também talvez tenham uma grande responsabilidade, não é? Como pesquisadores e como cidadãos, em dar resposta a esse tipo de questão. Não é? Evidentemente, há muitas perspectivas diferentes. Você pode ter perspectivas mais liberais, você pode ter perspectivas ecossocialistas, né, pela qual eu, particularmente, tenho mais simpatia, mas o fato é que há um campo enorme aí que se pode mobilizar e que vai certamente demandar muita energia dos jovens de uma maneira geral e dos jovens pesquisadores em particular. Quando a gente fala de mudança do padrão de civilização, a gente tem que levar em conta várias coisas. Né? Primeiro, a nossa relação política com a natureza. Nós objetivamos a natureza, isso eu acho que é mais ou menos inevitável nas próximas décadas, mas é preciso também pensar isso numa relação em que a participação política seja maior, em que as pessoas assumam responsabilidade em relação à natureza, não é? Eventualmente para mudar a própria concepção do que sociedade política de um lado significa e natureza do outro também significa. Além disso, nós temos que tematizar também o papel do capitalismo nisso. A toda a discussão sobre o antropoceno nos remete à questão da intervenção humana sobre a natureza. Em parte, isso de fato é intrínseco à evolução da espécie humana. Mas também, por outro lado, essa grande aceleração que a gente conhece desde da metade do século XIX está muito vinculada ao capitalismo e essa sua dinâmica interna de expansão, que é, em princípio, extremamente destrutiva da natureza. Ela pode ser, em parte, controlada, mas, por outro lado, também ela é, de certa maneira, imparável dentro dos quadros desse tipo de civilização. Então, uma questão que se coloca, na verdade, é em que medida é possível mudar isso e, se é possível, o que me parece ser, como fazer para que isso aconteça. De qualquer maneira, são temas que estão na agenda das ciências sociais, em particular de uma perspectiva crítica, hoje vindo da questão do meio ambiente, mas agora mais diretamente relacionada à questão da mudança climática. Professor, muito obrigada por essa nossa conversa. É muito importante essas entrevistas para que o público possa conhecer mais sobre os membros do observatório, saber quem são, como pensam, né? E qual é o papel realmente de vocês dentro do observatório que está ainda engatinhando, mas está crescendo, cheio de ambições e com certeza vai ainda produzir muita coisa boa. Então, todo mundo que está assistindo pode acompanhar o trabalho do professor pelo nosso site. Com certeza vamos ter várias produções conjuntas em que você vai fazer parte. E, então, muito obrigada mesmo por nos contar um pouco sobre a sua trajetória, por estar aqui, pela sua disponibilidade. E eu espero que quem esteja assistindo tenha gostado e entre no nosso site para poder saber mais sobre. Muito obrigado, Mariana. Até a próxima. Até a próxima.